Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada. Hoje é uma questão de matemática da Unicentro 2020/1. Bom, enfim, antigamente a Unicentro tinha /1/2, eu acho que não tem mais, me corrija se eu estiver enganado. Então ainda tem essa ideia, mas eu acho que agora chama só 2020, eu acho que ela tem vestibular só anual. Não tenho certeza. Enfim, Unicentro 2020/1, e ela diz o seguinte: considere, hipoteticamente, o número de candidatos inscritos para o concurso vestibular da Unicentro em 2 anos consecutivos, conforme descrito a seguir. No primeiro ano, a razão entre o número de candidatos do sexo masculino e o número de candidatos do sexo feminino foi de 5:3. Tá? 5:3. No segundo ano, o número total de candidatos sofreu um aumento de 25%. Número total de candidatos. E a razão entre o número de candidatos sexo masculino e o número de candidatos sexo feminino passou a ser de 5:4. A partir dessas informações, pode concluir que o número de candidatos do sexo masculino no segundo ano aumentou aproximadamente. Tá? Quanto que aumentou aproximadamente? Bom, essa questão ela teve inclusive o gabarito alterado, do gabarito preliminar para o definitivo. Justamente, creio eu, por causa da pergunta aqui que não ficou super específica. Ele fala assim, o número de candidatos sexo masculino no segundo ano aumentou, e não fala mais nada, aproximadamente. Faltou, para ficar mais preciso, aumentou em relação a qual valor? Ele aumentou em relação à quantidade de candidatos masculino do primeiro ano ou em relação ao total de candidatos? Normalmente, quando ele não fala relação, ele está querendo saber o aumento sobre si mesmo, ou seja, o correto, penso eu, seja sobre o candidato sexo masculino do primeiro ano. Quanto que aumentou a quantidade de sexo masculino. Então, você vê quanto foi a quantidade de candidatos sexo masculino no primeiro ano, vê quanto foi no segundo ano e vê o aumento. Tá? Mas, se eu não me engano, podem testar depois, o gabarito preliminar, que, se eu não me engano, era B, e aí depois mudou para E, que eu penso que é o correto também, letra E, era o aumento sobre o total de candidatos. Então, era legal, ele podia falar assim, para ficar mais claro, o número de candidatos do sexo masculino no segundo ano aumentou em relação ao número de candidatos do sexo masculino no primeiro ano, ou algo que significasse a mesma coisa, tá? Mas quando ele não fala nada, entenda que é sobre si próprio, sobre o mesmo dado, só que anterior, aí é o aumento, certo? Então vamos lá. Vamos pegar o que ele deu aqui. Vamos fazer uma legendinha, porque aqui tem muita informação. Eu vou falar que M1 é a quantidade de candidatos. Vamos fazer assim? Não, sexo masculino, ficar bem claro, porque eu escolhi M de masculino. No primeiro ano, tá? Vou colocar aqui embaixo já. Eu vou chamar de F1 a quantidade de candidatos do sexo feminino no primeiro ano. Vou fazer uma coisa aqui. Se eu consigo fazer isso. Testar, gente. Então, aqui vai ficar F1. E da mesma forma, eu vou chamar de M2 e F2. Vamos ver se meu plano deu certo aqui. Tá, eu vou ter que só dar uma acertada na posição aqui, mas acho que ficou bom. Só que aqui vai ser o quê? No segundo ano e aqui no segundo ano, tá? M2 e... eu apaguei, né? Fica melhor aqui. F2. F2 seria a quantidade de candidatos sexo feminino no segundo ano. Pronto, dei nome aos bois. Fiz minha legenda para poder escrever as equações. Isso é importante, desenvolver essa habilidade, principalmente para que você precisa da variável, mas ele não fala qual é a letra. E, por favor, tentem evitar chamar tudo de x, y, w, z, a, b, porque você perde o significado da variável. Coloque uma letra
em um número que lembre o que elas são, para você não ter toda hora ficar consultando sua legenda, tentando puxar na cabeça o que você queria dizer com aquela letrinha aleatória, X, tá? Por isso que eu chamei de M1, candidato de sexo masculino no primeiro ano, entendeu? Masculino no primeiro ano. Escolha nomes assim, tá? De sempre que possível. Beleza. Aí ele falou que a razão entre o número de candidatos sexo masculino, então, ele primeiro falou de sexo masculino, então ele vem no numerador, e o número de candidatos sexo feminino, então, como ele falou em segundo lugar, vem no denominador, M1 sobre F1 é igual a 5 sobre 3, assim como 5 está para 3, tá? É assim que você escreve o que ele escreveu aqui nessa primeiro item. Daqui, ó, não, vou escrever o outro. O outro fala que no segundo ano. Então, primeiro, a razão entre o número de candidatos sexo masculino e sexo feminino, M2 sobre F2, 5 para 4, 5 sobre 4. E ele falou que o total de candidatos aumentou. Então, vou colocar aqui M1 mais F, vou colocar M2 mais F2, que é o total de candidatos no segundo ano, teve um aumento de 25%. Aqui ele foi bem claro, ó. O número total de candidatos sofreu um aumento de 25%. Tá? Então, ele foi bem claro que era o número total que recebeu o aumento. E aqui não, ele fala masculino. Então, fica aqui M2 mais F2, que é o total no segundo ano, representou um aumento de 25%. A gente sabe que para escrever, para saber o valor final com o aumento de um certo valor inicial, você multiplica ele por 1 mais a taxa de aumento, que foi 25%, ou seja, 0,25. Tá? Então, se eu quero saber quanto passou a valer, você pega o total no primeiro ano, M1 mais F1, e quero saber quanto que passou a valer no segundo ano, você pega esse M1 mais F1, multiplica por 1,25, você tem o valor final com o aumento já. É o mesmo que pegar M1 mais F1 e somar com 0,25 de M1 mais F1. Só que fica mais compacto. Você pega 1 mais a taxa e multiplica pelo valor. Então, o valor no segundo ano é o valor no primeiro ano, que é M1 mais F1, multiplicado por 1,25, que dá o aumento que vira o M2 mais F2. Eu sei que muita gente tem dificuldade em equacionar isso, por isso pratique. Pode até tentar fazer essa questão depois sem olhar. Você assiste, depois para e termina de ver e tenta fazer sem olhar, para treinar essas ideias, tá bom? Ok. Como eu quero o aumento de candidatos sexo masculino, eu queria que essa equação ficasse só com M1 e M2, não tivesse F1 e F2. Você tem três equações. Como que você faz isso? Já que você quer que essa equação fique só com M1 e M2, para quê? Para poder comparar M1 e M2 e ver quanto foi o aumento, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o F1 e o F2 nas duas equações anteriores. Por exemplo, F1 é igual a 5. Não, eu passei o F1 multiplicando, então passa 3 e o 5. Se eu olhar aqui com calma, fica 3 quintos de M1. Se quiser dar pausa e fazer com calma, cruzar aqui, vai dar 3M1 igual a 5F1. Aí você quer isolar o F1, você passa o 5 dividindo, fica 3 quintos de M1. Ok? Depois você pode dar um pause aí e fazer em duas etapas. Vou fazer aqui por causa do espaço, acho que não é necessário, bastante gente vai dar pausa e fazer para confirmar ou vai entender o que eu fiz. Aqui eu vou isolar o F2. Então, o F2 foi para lá, o 4, 5, 4 foi para cima, o 5 foi para baixo. Então, fica 4 quintos de M2. Pronto, guarda isso aqui. Eu estou explicando exatamente o raciocínio que você tem que fazer no dia da prova. Você equaciona, vê o que você tem e trabalha com eles para obter o que você precisa. Precisa assumir com F1 e F2 aqui, que aparecer só M1 e M2. Então, pega as duas equações de cima, isola F1 e F2 para escrevê-los em função de M1 e M2, e olha o que acontece quando você substitui aqui. Vai ficar M2 mais F2, que agora vai virar 4 quintos de M2, igual a 1,25. Contenha-se, não sai fazendo distributiva, tá? Contenha-se, vai ficar um número muito grande, tudo multiplicado por 1,25. Deixa 1,25 quietinho ali. Substitui primeiro. M1, deixa M1, que eu quero comparar masculino com masculino. F1, eu vou trocar por 4 quintos de M. Opa, errei, né, gente? F2 é 4 quintos de M2, tá certo. E F1 é 3 quintos de M1. Pronto, agora eu tenho uma equação que ficou tudo M1 e M2, aí dá para compará-los.
Vamos lá? Aqui eu soma de frações, né? M2 mais 4/5 de M2. Vou deixar também por você fazer o MMC, soma de frações em matemática básica. Se você tem dificuldade com isso, pegue uma lista de matemática básica, por exemplo, aqui você ganha de graça quando se registra na plataforma, tá? É de graça registro, a assinatura é paga, mas o registro no site é de graça e automaticamente você ganha por e-mail um caderninho de 50, tem vários, acho que são mais, são 400 questões, cada capítulo tem 50 questõezinhas e um desses capítulos é soma de frações, para você treinar, tá? Então, aqui eu vou fazer, ó, 9, essa soma aqui você vai ver, tira um MMC, faz a regrinha direito, vai dar 9/5 de M2 igual a 1,25, 1,25, e aqui fica 8/5, fazendo a mesma coisa, só que é de M1. Olha que legal, você não ter multiplicado 1,25, ter feito antes, ó, dá para cortar esse 5 com esse 5. Aí vai ficar 9M2, aqui fica 1,25 vezes 8, dá 10M1. Agora, como eu quero M2 em relação a M1, eu isolo M2. M2 vai dar 10 sobre 9M1. E isso dá aproximadamente 1,11 M1. Ou seja, M2 representa 111% de M1. Se é 111%, é porque teve um aumento de 11%, né? 100%, se eu dissesse que M2 é igual a 100% de M1, é porque eles são iguais. Como ele é 111%, significa que teve um aumento de 11%. Então, o aumento, qual que é o aumento? Foi de aproximadamente 11%, que dá para, como ele fala aproximadamente, dá para arredondar para o mais próximo aqui, que é 10%. Por isso, o gabarito letra E. Tá certo, pessoal? Então, houve essa. Se você tiver com gabarito aí preliminar, você vai ver que o gabarito vai estar apontando para a letra B, que você pode testar, creio eu, que é o aumento, pegar o valor em relação ao total de candidatos antes, não ao masculino para o masculino. Mas quando a questão falar teve um aumento, é sobre aquele valor em relação a ele mesmo antes, tá? Então, o correto mesmo seria 11% ou mais próximo, 10%, certo? Eu sei que tem muita gente que gosta de resolver esse tipo de exercício chutando um valor para o total. Você pega lá e coloca que tinha 100 candidatos no total, e aí vai fazendo a conta. Pode? Pode. Dá certo? Dá. Eu aconselho que você vá se acostumando a trabalhar e não ficar jogando valores que não são reais. Por quê? Primeiro, porque você restringe o problema a um caso só. Tudo bem que nesse aí que você quer o percentual, o que você encontra sai para qualquer outro valor além do 100. E com 100 você consegue palpar melhor, ver aquela quantidade. Beleza, sabe o que eu aconselho? Então faz com 100, depois faz também criando letrinhas em vez do 100. Faz como se fosse o M1, F1, M2, F2. Por quê? Além de sair mais rápido, sai mais limpo no sentido de que se você cometer algum erro de conta, fica mais fácil achar onde foi o erro. Se você faz com números que você chutou, você no meio daquela mistureba de conta, porque quando você multiplica 5 vezes 3, ele vira 15. 15, cadê onde está o 5 e o 3? Era 5 vezes 3? Era 10 mais 5? Então você faz uma lambança. E se você tivesse indicado lá 5 vezes 3, ficasse com 5 vezes 3, foi aqui, era para multiplicar e eu dividi, sei lá. Talvez você não entenda muito bem o que eu estou falando agora, mas treine para você ver, põe em prática. Em vez de ficar chutando o valor em questão de percentual, que serve para alguns casos, mas não para todos, por exemplo, em caso que ele vai querer o valor exato, você não vai servir a essa técnica. Então, eu acho que a técnica de você chutar um valor, ela não é tão útil assim. Ela é útil, você ainda está aprendendo e tal, mas tenta fazer, então, o chute com valor e tenta usar letrinhas. Letrinha deixa o negócio, deixa a resolução mais limpa. Mas você acaba mostrando para um caso geral e não para o caso de ser 100 candidatos, certo? Então, como eu falei, chutar 100 dá certo? Dá. Mas tenta começar a se acostumar a usar letrinhas, usar variáveis, porque vão ter questões que vão ter as variáveis, você vai ter que trabalhar com elas. Então, encara elas de frente, tá? Aprende a trabalhar com variáveis, ok? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima resolução comentada.